Bom, hoje o nosso papo aqui vai ser sobre modelo mental, como que ele interfere na comunicação, certo? Só que antes disso eu preciso saber, entender o que é o modelo mental. O modelo mental dentro da programação neurolinguística é igual ao mapa. Você pega o mapa do Brasil. O mapa do Brasil é o Brasil? Não. Ele é uma Mapa. representação do território brasileiro. E aí você tem vários tipos de representação. Representação rodoviária, representação física, onde mostra as florestas, as montanhas, a representação política, que você vê os estados, as regiões, norte, sul, sudeste. Mas não é o território. E cada mapa, ele traz uma representação diferente que se complementam para você ter uma melhor visualização do que é o território. O modelo mental é como se fosse o mapa da realidade que todos nós temos. Cada um tem um mapa da realidade. E o meu mapa da realidade não é o mesmo mapa da realidade que você tem. Mas o que é realidade não é uma coisa só? A realidade é uma coisa só. A interpretação da realidade, que é o modelo mental, ela é exclusiva e única. Então você tem mais de 7 bilhões de representações da realidade no nosso planeta. Porque cada pessoa tem uma representação da realidade exclusiva. A realidade é uma só, mas nós não vemos a realidade. Olha que curioso isso daí. Nós não vemos a realidade. E o que eu vejo é uma mentira? Então você vê uma interpretação da realidade. Ah, o jeito que eu interpreto, então. É a Não maneira que que não você exista. interpreta. Não que não seja aquilo. A realidade existe. A realidade existe. Mas você não interpreta a realidade como ela é. Você interpreta a realidade como você é e como você está num determinado momento. O que faz você interpretar a realidade? São várias coisas. Primeiro, questões culturais. Você vai interpretar a realidade de acordo com aquilo que você aprendeu no ambiente em que você cresceu. Por exemplo, aqui no nosso país, você tem uma grande maioria de cristãos, em termos de religião. Mas se você vai lá no Irã, a maioria esmagadora é islâmica. Então o que acontece? De acordo com a região, de acordo com a cultura em que você está inserido, você já vai fazer uma interpretação diferente da realidade. E ninguém vê a realidade, porque se todos vissem a realidade, todos concordariam em tudo. Teria uma só religião, um só time de futebol, um só sistema político de governo, ou seria o capitalismo, ou o socialismo, dentro do que a gente tem hoje, né, mais fortemente na sociedade. Ninguém ia discordar de ninguém. Então, ninguém vê a realidade, interpreta. E essa interpretação é formada, então, por isso. Questões culturais, de acordo com a geração em que você cresceu. Se você é da geração X, geração Y, geração Z, isso daí é um bom assunto para um vídeo posterior, para o pessoal entender. Por quê? Você pega aí a visão de mundo dos seus pais, os objetivos são bem diferentes dos seus. E, por exemplo, a gente vê a molecada hoje chegando no mercado de trabalho, é outro ritmo. Eles já aprenderam, já viveram com pressa. Eles não nasceram, lá do útero eles apertaram Enter. A molecada hoje é toda dentro do mundo virtual. Então, primeiro, questão cultural. Segundo, a geração da qual você faz parte. Terceiro, nós temos uma coisa chamada, tema para outro vídeo, padrões comportamentais. Então, de acordo com a área predominante do seu cérebro em termos de comportamento, você vai ter um padrão de escolhas e de comportamento totalmente diferente daqueles que têm predominância de outra área. E também um quarto elemento, que é o principal, que são as experiências que você teve na sua vida. E aí entra uma questão. Só nesse quesito, imagina a combinação dos quatro para bater de uma pessoa para outra. Quem teve uma sequência de experiências exatamente igual a outra pessoa? Não existe. Né? Não existe. Nem gêmeos. Agora, com tudo isso que você está falando, o que tem a ver com a comunicação? O que ela interfere na comunicação? Interfere em tudo. Como assim? Tudo o quê? Ora, o que é a comunicação? É a maneira que você
expõe para o mundo como você é. Sim. Uhum. Tá certo? A comunicação é a maneira que você expõe para o mundo quem você é. Ora, se você tem uma maneira de ver o mundo totalmente exclusiva, a sua comunicação vai ser exclusiva. E o que é o pior? A maioria das pessoas tem a certeza de que o seu modelo mental é o modelo mental correto. E que o outro está errado. E o outro tem que se adaptar àquilo que ele acredita como sendo a verdade. Agora você imagina 7 bilhões nessa situação convivendo. Dá isso que você está vendo no mundo. Tá, mas uma pessoa que é totalmente flexível, aí então o modelo mental Legal. não vai interferir. Legal. Não existe um modelo mental melhor do que o outro. Concorda? Sim. Já que ninguém vê a verdade, mas existe um modelo mental mais flexível. E o modelo mental mais flexível é fundamental porque quando eu tenho flexibilidade, eu sempre dou esse exemplo nos cursos, tudo em terapias. Quando você tem um modelo mental rígido, pega tudo que é rígido. Pega uma caneta é rígida, Sim. uma Bic. É. Tá? Olha a propaganda da Bic. A Bic é rígida. Totalmente. Tenta fazer um movimento assim com a Bic. O que vai acontecer? Vai quebrar. Ela vai quebrar. Agora você pega uma borracha, um negócio comprido de borracha. Tenta fazer isso daqui. Ela dobra? Ela dobra. Só. Ela quebra? Não. Por quê? Porque ela é flexível. Flexível. Então tudo que é muito rígido, mais cedo ou mais tarde vai quebrar. E tudo que é flexível, ele se adapta melhor às situações. O modelo mental é a mesma coisa. Uma pessoa rígida, ela está sempre dando cabeçada na vida. Ela está sempre quebrando. Ela é sempre dona da verdade. Ela está sempre sendo isolada em algum momento. Ela está sempre sendo excluída em algum momento. Porque ela é muito rígida. Ela não se adapta. A pessoa flexível, é a pessoa que pega... Ela tem o modelo mental dela, porque não tem como você se abster de um modelo mental. Que o modelo mental é tudo que você conhece sobre a vida, sobre o mundo, sobre o universo. Você não tem como se abster. Como abrir mão desse modelo mental. Agora, a pessoa entende o seguinte: não é porque eu vejo o mundo assim, que o mundo seja assim. Então eu paro para ouvir a tua opinião, eu paro para ouvir a opinião do Fabinho, do José, do Paulo. E aí eu começo, mesmo que eu não concorde de repente com a tua opinião, mas eu paro para ouvi-la. E filtro aquilo que serve para mim e o que vai enriquecer o meu modelo mental. E aquilo que não servir, eu descarto. Isso é flexibilidade. O problema hoje, você pega o Facebook, principalmente no nosso país, depois das últimas eleições, que foram eleições que dividiram o país realmente, de um lado os partidários da Dilma Rousseff, do outro lado do Aécio Neves, acabou tendo aquela questão do impeachment, e de um lado foi golpe, do outro lado você vai ver as pessoas dizendo são corruptos, tinham que derrubar, e do outro lado você vê defendendo, e o outro lado atacando, e vice-versa. E você vê, por exemplo, seja o petista ou o cara do antipetista, do PSDB, nenhum dos dois lados querem abrir mão da razão. Todos querem ter razão, mas ninguém quer ceder. E não adianta, existe só uma verdade. E os dois querem ser donos da verdade. Só que não dá para dois serem donos de verdades diferentes quando só existe uma verdade. Na verdade, é um embate de modelos mentais. Ah, tá, o argumento, né? Diz para mim onde que o socialismo conseguiu sobreviver. Praticamente em lugar nenhum, está tudo isolado. O capitalismo dominou, então, teoricamente, o socialismo não presta. Tá certo? Eu não estou falando aqui que o socialismo não presta, ou que o capitalismo é melhor, ou que o socialismo é melhor. Não entro nessa, não. Tá? Nessa daí eu já estou vacinado. Isso daí é um outro tema para a gente falar. Só que uma coisa é certa. O socialista, o comunista, ele vai ter o argumento dele que embasa o modelo mental dele que defende esse sistema de governo.
E o capitalista vai ter os argumentos dele. Não adianta o comunista querer mudar a cabeça do capitalista, e não adianta o capitalista querer mudar a cabeça do comunista. Porque eles não estão querendo ver a verdade, eles estão querendo ter razão. E aí você vê uma inflexibilidade dos dois lados, em termos de modelo mental, e o que acontece? Esses embates na rua. Aí você vê o garoto do MBL, que vai nos eventos onde tem uma aglomeração de socialistas, fazendo perguntas, que é uma metamodelagem, né? Perguntas em que a pessoa ela vai ficando sem resposta. O que acontece? Quando a pessoa não tem resposta e quer ter a razão, ela fica irada e agride o rapaz. Ou seja, aí você vê, dentro do que a gente já gravou do outro vídeo, que é sobre o ego, né? Aí você vê o ego inflando. Primeiro, ego inflado do socialista que não teve resposta. Foi calado pelas perguntas do capitalista, e aí ele se irrita porque está defendendo o ego dele. O que ele faz? Ele agride com um soco. Isso aí apareceu, foi até demitido esse professor em Porto Alegre que agrediu o garoto do MBL. Mas o garoto do MBL também vai lá para mexer no vespeiro, que é uma questão de ego, para impor o modelo mental dele e tentar quebrar o modelo mental dos outros no momento que o negócio está inflado. Vai dar problema, e aí ele é agredido. Os dois estão ali com uma inflexibilidade. Mas então tem uma diferença entre modelo mental e uma disputa de poder? Ou é a mesma coisa? O modelo mental enrijecido, inflexível, leva a disputa pela razão. O modelo mental flexível, por exemplo, o que matou Gandhi? Se você pegar a biografia dele. Havia na Índia uma disputa pela herança que ficaria depois da saída do governo britânico no comando da Índia. E aí existia ali uma briga entre hindus e muçulmanos. Os hindus queriam tomar o poder da nova Índia, que estaria livre da Grã-Bretanha, e os muçulmanos também. E o Gandhi, ele queria unificação, uma coisa só. Somos todos um. E ele começou a desagradar os dois lados. O Gandhi tinha flexibilidade de ideias. E as lideranças islâmicas e as lideranças hindus, não. Eles só queriam a razão. Resultado, mataram Gandhi, né, porque foi o radicalismo já naquela época, e formaram dois estados, de um lado Índia e do outro lado Paquistão. Tamanha foi a inflexibilidade que tiveram que criar duas nações, porque nenhum lado queria abrir mão do seu modelo mental. Gandhi até dizia, olha, eu sou cristão, eu sou muçulmano, eu sou hindu, eu sou judeu, eu sou tudo que leve para Deus. Isso é flexibilidade. Flexibilidade, então, que eu estou entendendo, é você não ter nenhuma crença, seguir uma cultura. Você pode mudar conforme você quiser. Não, você pode ter uma crença. Por exemplo, você pode ser cristão. Vamos falar aqui no Brasil. Você pode ser cristão. Agora, se você pode ser cristão rígido, e você vai ver um cristão rígido, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. O sírio, o refugiado sírio, vendendo as suas esfirras, os seus pratos árabes nas ruas do Rio de Janeiro, e vem um cristão e falou para ele, sai do meu país, sai do meu país. Depois fizeram ali um trabalho para arrecadar dinheiro para que ele pudesse ter uma melhor estadia aqui no Brasil. Quer dizer, isso é o cristão inflexível. Agora, o cristão flexível, e ali tinha vários cristãos que defenderam o sírio, que era islâmico. Porque o fato de você ter uma opinião diferente da minha, de você defender uma outra opinião, de você discordar de mim, você está discordando da minha opinião. Isso é maturidade, você está discordando da minha opinião, não de mim. Vamos separar uma coisa da outra. Quando, por exemplo, eu vejo, intolerância muito do lado de ateus em relação a religiosos, que criticam tanto religiosos que são radicais, mas
Você vê alguns grupos de ateus que são tão radicais quanto os fundamentalistas religiosos, islâmicos, ou cristãos, ou judeus. E aí o que você vê acontecendo? Você vê um ataque à crença dos outros por aqueles que não acreditam em nada. O ataque é uma maneira de você mostrar um modelo mental inflexível. Se você vem falar de crença para mim, tô fora. Nem vem falar isso daí para mim, eu não quero nem ouvir. Quer dizer, se nós, que somos seres sociais, não pudermos abrir para os outros aquilo que nós temos dentro da gente, como que a gente vai conviver? É isso que eu ia perguntar agora. Como lidar com uma pessoa com um modelo mental enrijecido, inflexível? Como fazer? Ok. Dependendo da rigidez do modelo mental, você não tem o que fazer. Tem coisas que não tem o que fazer. A pessoa tem que querer se abrir. Quando você uma pessoa com modelo mental muito rígido é praticamente uma pessoa doente. Ela não consegue estabelecer por muito tempo uma convivência social. Está sempre brigando, está sempre criando caso com as outras pessoas. Sim, mas eu não falo em questão a ela, para ela está mudando. Eu falo, no caso, como eu devo lidar com a pessoa assim? O que eu faço? Eu ignoro? Eu me afasto? O que eu faço? Tenho que passar por cima? Finge que, porque eu já entendo que a pessoa é inflexível, então eu não entro em atrito, em conflito, nada? Eu não posso dizer para você o que você deve fazer. Tá? Eu não vou dizer para você o que você deve fazer, porque eu não tenho poder nenhum para resolver o problema dos outros. Desculpa a sinceridade. Sim, perfeito. Tá? Mas eu posso dizer para você o que eu faço. Sim, ótimo exemplo. Eu simplesmente eu só faço um caminho de diálogo com quem é flexível. Eu me afasto de pessoas assim, porque você não tem muito o que fazer. E gera muito estresse. Estresse gera cortisol, cortisol gera doença, e eu não preciso disso. Caramba, tem tantas pessoas flexíveis. Deixa que esse cara muito rígido, uma hora a vida ensina a flexibilidade para ele ou não, mas aí já não é um problema seu. Porque não tem jeito, cabe à pessoa começar a flexibilizar o seu interior. Não cabe ao outro querer flexibilizar de fora para dentro. Vai dar atrito, vai dar problema, vai dar briga. Não tem jeito, quando um não quer mudar, não adianta vir de fora. A mudança só acontece verdadeiramente de dentro para fora. E muitas vezes a mudança acontece de dentro para fora na dor. E sabe quem que é mais rígido? Aquele que menos questiona a si mesmo. Menos questiona a vida, a própria existência, as próprias opiniões. Ele é tão rígido, né? E quanto menos ele se questiona, menos ele se conhece. E quanto menos ele se conhece, mais ele acha que ele é o top de linha. O cara que se acha é o cara que não aprendeu quase nada sobre a vida, sobre a sua posição na vida, e ele parte para o ataque. Aliás, toda agressividade é um grito por socorro. E aí tem que se entender também, não é só julgar as pessoas. Uma pessoa agressiva está gritando socorro. Só que daí você vai ajudar muitas vezes e ela te ataca. Quanto mais você descobre sobre a vida, mais você entende que você não aprendeu nada. Puxa vida, você não aprendeu nada. Eu não aprendi nada nessa vida. Eu não aprendi nada. Quem que sou eu? Eu acho que sobre mais de 7 bilhões, eu sou o cara. Quanto mais você aprende, mais você vê que tem muito mais para se descobrir. Sim, com certeza. Agora, o cara que acha que sabe tudo, ele mostra que ele não sabe quase nada. Tá, agora, no caso, então, de uma pessoa... Vamos dar um exemplo assim. Eu sou uma pessoa inflexível, modelo mental totalmente inflexível, e eu
quero mudar isso, eu reconheço e quero. Qual o caminho? Por onde eu começo para que eu consiga ir quebrando isso em mim? Ok. Primeiramente, começa fugindo das pessoas que querem dizer para você as soluções. Como você deve viver, o que você deve fazer, quais são os 8 passos para conseguir se libertar disso. Né? Tá entendendo? Tô. É fugir disso daí. Daquele que já tem a fórmula pronta. Entendi. É você se abrindo para questionar sobre você mesmo. E aí você pode procurar, por exemplo, profissionais que possam ajudar você a questionar-se para você se tornar mais flexível. Você pode partir para terapia. Você pode partir para treinamentos e cursos na área do autoconhecimento e inteligência emocional. Quando você desperta para isso daí, nossa, aconteceu com a gente. É um mundo, um universo que se abre. É um infinito que se abre. Tudo muda, né? De uma rigidez muito maior que nós tínhamos, em 3 anos e meio, você veja o resultado que nós conseguimos mudar na nossa vida. Mas sem flexibilidade não seria nada possível. Sim. A inflexibilidade evita o perdão. Porque eu tenho razão, não tenho que. É a soberba. Então, flexibilidade vem junto com a humildade. A humildade só é possível a quem é flexível. Sim. A humildade não é você falar que você não sabe nada. É você saber que você tem muito a aprender. É muito diferente de você achar... Tem gente que confunde humildade com autoflagelo. Não, eu sou humilde, eu não sei nada da vida. Acho que você sabe, pô. Olha a tua trajetória, as tuas experiências, tudo que você aprendeu. Lógico que você sabe sobre a vida. Mas você sabe muito menos do que aquilo que se tem para aprender. Isso é humildade. E quando eu sei que eu sei muito menos do que aquilo que eu tenho para aprender, você sabe o que eu faço? Eu me torno flexível para entender os diversos modelos mentais e fico preparado para aprender com aquele que possa me ensinar. Porque todo mundo tem o que ensinar e o que aprender. Sim, aprendemos com todos o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, a humildade só é possível com a flexibilidade. E aí, dentro do tema que a gente está falando, não tem jeito. O modelo mental flexível vai impactar na sua comunicação. Flexível. A sua forma de se comunicar. Você não está falando aqui de oratória, está falando de comunicação. Sim. Uma oratória aberta a possibilidades. Não ao radicalismo. Isso é certo, isso é errado. Isso não existe, gente. Está aberto. Por que a ciência consegue achar tantas soluções para problemas de saúde da população? Por que a ciência consegue achar tantas soluções para locomoção, enfim, quando ela é bem utilizada, né? Que quando ela é mal utilizada, você vê a bomba atômica explodindo no Japão. Mas quando ela é bem utilizada, por que ela ajuda tanto a humanidade? Porque ela é humilde, ela é flexível, ela não tem a resposta para tudo e ela diz, eu não tenho a resposta para tudo e posso mudar todo o meu conceito, eu posso mudar tudo aquilo que eu defendo se as experiências futuras mostrarem o contrário. Agora, quando você pega uma linha de pensamento que diz tudo aconteceu assim, é assim que tem que ser, é assim que vai ser e nunca vai mudar, o estilo de pensamento do Gabrielão, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sempre fui assim, vou morrer assim. Então, quando você tem uma estrutura dessa, você não consegue agregar valor. Sim. Porque você está descobrindo tudo o tempo todo. Novas soluções. Você está descobrindo, olha, quando você pega as descobertas só no último século sobre o que existe à nossa volta no universo. Do centro do universo, a gente é uma bolinha em torno de uma estrelinha, no meio de bilhões de estrelas de uma galáxia, no meio de bilhões de galáxias, no universo que provavelmente está no meio de infinitos universos no multiverso, que agora já não se fala mais em universo, se fala em multiverso, que são infinitos universos paralelos. Olha como é que a descoberta, como é que a ciência ela vai
por ser humilde, já que eu não nada sei, vou pesquisar, vou buscar conhecer e descobrir mais. Ela é flexível. Sim. E aí ela agrega valor. O que eu entendi, então, é estar aberto e pronto para mudar a qualquer momento quando eu achar necessário. E se você quiser viver Então, bem. sim, claro. Sim. Se você quiser viver mal, faça o contrário. É. Se feche e diga que você sabe tudo. Sim. E diga que você é o único caminho para tudo dar certo. Aí você está com o caminho livre para quebrar a cara. E eu sou especialista nisso. Já tentei até o suicídio por conta de agir assim. Então posso falar. Tá certo? Mas, o que mudou na minha vida? Primeira coisa foi aprender a ser flexível. O mundo não gira. Foi baixar minha bola. Foi ver que realmente, tecnicamente, eu sou um nada no universo. Só que como universo eu sou tudo para algo menor. Mas isso é outro caso para se conversar numa outra área. Na verdade, uma soma, né? É uma soma. Sim, mas todos nós somos tudo. Mas na verdade, se você colocar 1 sobre 7 bilhões, é uma fração de um nada. E aí se você vai para a escala do multiverso, esse nada se potencializa. Então não tem aquela história que o Cortella fala, né? Quando ele tem uma frase legal, você sabe quem eu sou? E aí ele conclui, né? Você é o subtreco do subtroço, que eu acho muito legal que ele fala. E é isso, não tem por que ter soberba. Só é soberbo quem não sabe quase nada sobre a vida. E por não saber quase nada sobre a vida, a pessoa acha que sabe tudo. E aquele que aprendeu um pouquinho mais sobre a vida, sabe que não sabe nada perto de tudo que tem para aprender ainda. E esse é o caminho. É só com flexibilidade. Aí as coisas acontecem. Por isso que eu gosto da física quântica. Você troca o absolutismo pelas possibilidades. Física quântica fala em possibilidades. É possível. Pode ser. Vamos averiguar. E isso, que você está falando, é em tudo, né? Tanto num relacionamento familiar, no local de trabalho, em todos os lugares. Não tem essa de ali eu posso ser assim e aqui não. Logicamente que você vai agir diferentemente na sua comunicação em cada ambiente. Porque aí o que acontece? Você assume aquilo que é chamado de papel. Você tem um papel em casa, um papel no trabalho, por exemplo. A pessoa ela não age no trabalho da maneira como ela age com os filhos em casa. De ser flexível ou não? Eu digo o comportamento. Às vezes em casa ela grita com o filho, ela age com o marido de um jeito. No trabalho ela não pode agir assim. Na academia é outro comportamento. Então, a pessoa tem vários papéis. Agora, em termos de flexibilidade ou inflexibilidade, eu vou responder com uma pergunta. Você já conheceu algum profissional inflexível em algum ambiente de trabalho que você foi? Já. Qual foi o resultado final dele? Primeiro que ninguém gostava dele. Ninguém quer ficar perto. Qual é a chance de um profissional que consegue fazer em torno dele esse tipo de ambiente, qual é a chance que ele tem de prosperar por muito tempo? Só se ele for o dono mesmo. Nem isso, porque ninguém quer ficar na empresa. Então pronto. Você sai. Então pronto. Está respondido? E familiar é a mesma coisa, né? E familiar, quem que aguenta muito tempo com a pessoa inflexível? A pessoa pode até aguentar, mas a vida vai ser como? Qual vai ser a qualidade dessa vida? Não dá, né? Agora pega uma pessoa flexível, é muito mais fácil de se lidar. É gostoso de conversar. É gostoso de conversar. E isso daí não adianta. Lógico, não é simplesmente julgar o inflexível. Sim. É entender o que está por trás dessa inflexibilidade, porque ele tem uma história de vida. Ele tem uma história de vida, ele tem um fator genético, que é a questão dos padrões comportamentais. Ele tem uma geração em que ele cresceu, que forma o modelo mental, aquilo que forma o modelo mental. Tem a parte cultural. O que está por trás que leva a pessoa a ser assim? Só que não adianta eu querer entender se ele não quiser se entender. Sim.
Não dá nem pra conversar. Só ele pode mudar os resultados da vida dele. E, geralmente, o flexível, ele questiona a si mesmo. Porque ele sabe que ele tem muito para evoluir. O inflexível questiona os outros. Ele joga a culpa nos outros. Porque acha que ele já evoluiu tudo. Para pensar. Como que o negócio complica? Como que o negócio quebra realmente com a rigidez? É o famoso copo cheio. É o copo cheio. Então, eu até escrevi um texto no Facebook, tá ali na página, que é o seguinte. Eu terminei o texto com aquela letra do Raul Seixas. Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ser aquela velha opinião formada sobre tudo. Ou seja, eu prefiro ser flexível do que ser aquela velha inflexibilidade que a gente já conhece. E eu concordo plenamente com ele. Também é a minha opção ser flexível, ser uma metamorfose ambulante. Eu estou louco para aprender mais. Perfeito, também. Ok? Ok, muito bom. Então tá bom. Ficou bem claro. Ok.